Imagine uma penitenciária tão impenetrável que mesmo os criminosos mais notórios, como Jeffrey Dahmer, esteve isolado do mundo de maneiras que desafiavam a própria imaginação. Jeffrey Dahmer, condenado por uma série de crimes que chocaram o mundo, encontrava-se enclausurado em um local onde até o tempo parecia congelado, distante de qualquer traço de humanidade. Porém, a pergunta que ecoava era: teria aquele isolamento extremo representado uma justiça verdadeira ou algo ainda pior que a morte? Dahmer, conhecido por seus atos indescritíveis, viveu seus últimos dias dentro de uma cela que parecia tão inescapável quanto os horrores que ele havia infligido. A penitenciária não foi apenas um lugar de punição. Tornou-se o cenário de sua última sentença, quando ele foi brutalmente assassinado por outro preso, encerrando sua vida em circunstâncias que muitos consideravam ainda mais aterrorizantes do que a própria execução que o aguardava. Por trás das barreiras inexpugnáveis daquela prisão, onde até o ar parecia mais pesado e o silêncio cortante, Dahmer enfrentou um destino que provou ser mais cruel do que qualquer sentença formal. O confinamento, o isolamento psicológico e, finalmente, a violência brutal que selou sua morte deixaram claro que aquela penitenciária fora mais terrível do que a própria morte que ele poderia esperar no corredor da execução. Ao relembrar sua história, tornou-se impossível não questionar. O que significava justiça quando o próprio ambiente que deveria punir acabava condenando de forma tão definitiva? A cela de Jeffrey Dahmer não fora apenas uma prisão. Fora um inferno vivo, um lugar onde sua vida terminou de maneira tão brutal quanto os crimes pelos quais ele havia sido condenado. Atrás das grades. Quando Dahmer chegou às instalações do Instituto Correcional, não era apenas mais um criminoso entrando no sistema penitenciário. Ele era o Monstro de Milwaukee, uma aberração cuja presença gerava tanto medo quanto desprezo. Após ser enviado para a prisão por assassinato, tentativas de lobotomia para criar zumbis vivos, relações com cadáveres, desmembramento de vítimas e de seus corpos, Dahmer foi condenado a passar o restante de seus anos no Instituto Correcional de Columbia, em Portage, no condado de Columbia, Wisconsin. Essa instituição era e ainda é uma instalação prisional de segurança máxima operada pelo Departamento de Correções de Wisconsin, o local onde Jeffrey Dahmer eventualmente encontrou seu fim. A prisão em que ele foi colocado foi construída para abrigar até 650 pessoas. Mantido em custódia protetiva, Dahmer foi enterrado vivo em um silêncio opressor. Em sua cela, ele era um homem condenado ao esquecimento, um monstro acorrentado na escuridão, privado de qualquer contato significativo com o mundo exterior. Cada minuto fora de sua cela era marcado pelo som metálico das algemas que nunca saíam de seus pulsos, como um lembrete constante de sua monstruosidade. Por um ano inteiro, Dahmer viveu essa existência sufocante, respirando o ar pesado de uma prisão que o tratava como algo menos do que humano. Apesar disso, ele surpreendeu os oficiais com sua conduta quase submissa, silencioso, discreto, sem causar problemas. Ele parecia se resignar ao seu destino sombrio. Foi essa aparência de docilidade que levou os oficiais a cederem quando ele pediu mais liberdade. No entanto, dar liberdade a alguém como Dahmer em um lugar como aquele era como liberar uma presa ferida em um covil de predadores. Jeffrey Dahmer sabia exatamente o quão perigosa era sua escolha de viver livremente entre os outros presos. Ele foi até mesmo alertado por sua advogada, Wendy Patricus, mas, mesmo assim, Dahmer tomou sua decisão. Talvez ele soubesse o que estava por vir. Talvez fosse isso o que ele queria. Talvez ele tenha permitido que acontecesse. Ao fazer seu pedido, o aparentemente arrependido assassino conseguiu o que desejava.
foi liberado para se juntar à população geral da prisão. No início, Dahmer parecia se dar bem com os outros detentos, mas olhando mais de perto, essa aparente camaradagem com os demais não era tão simples quanto parecia. Outros presos acabariam provando ser fatais para o monstro de Milwaukee. Presos perigosos. A natureza de seus crimes era tão repulsiva que os oficiais decidiram isolá-lo da população geral. Não por sua segurança, mas para evitar que o caos se instaurasse. Os outros detentos, ansiosos por provar sua força ou ganhar notoriedade, o teriam transformado em alvo imediato. No entanto, atualmente, a prisão abriga mais de 800 detentos. A instalação é composta por 10 unidades habitacionais, com 50 celas por unidade, e muitas dessas celas são compartilhadas por 2 presos. As celas individuais são reservadas para os prisioneiros mais perigosos e violentos. Cerca de 91% dos detentos na instalação correcional de Colômbia cometeram algum tipo de crime violento grave. A população carcerária é predominantemente composta por pessoas negras, que representam 58% de todos os presos. Isso significa que Jeffrey Dahmer fazia parte de uma minoria ainda menor, formada por brancos e outras pessoas de cor, que somam apenas 36% da população da prisão. Talvez a questão racial tenha tido um papel na morte de Dahmer, já que ele encontrou seu fim pelas mãos de um homem negro. Mas será que foi tão simples assim? Dentro de suas celas, Jeffrey e os outros detentos do Instituto Correcional de Colômbia eram mantidos em segurança atrás de barras de aço. E fora das unidades habitacionais, os muros da prisão eram completamente inacessíveis, graças a diversos equipamentos eletrônicos de detecção, 5 grandes torres de vigilância ocupadas por guardas armados e cercas elétricas, com arame farpado duplo para maior segurança. Durante o período de encarceramento no Instituto Correcional de Colômbia, os presos podiam optar por receber treinamento profissional, aceitar empregos dentro das dependências da prisão ou participar de inúmeros outros programas de reabilitação oferecidos pela maioria das instituições correcionais do país. Foi justamente essa escolha de trabalhar dentro da prisão, feita por Dahmer após passar um tempo em confinamento solitário, que acabou levando à sua morte. Comportamentos estranhos. Depois que Dahmer começou a interagir e se aproximar dos outros detentos, alguns de seus hábitos perturbadores começaram a reaparecer, para o desespero da população carcerária. Ele frequentemente fazia piadas mórbidas relacionadas ao seu passado, como pendurar um cartaz anunciando uma reunião fictícia do grupo Canibais Anônimos. O assassino canibal condenado também dizia aos outros presos e até aos guardas: "Eu mordo", só para se divertir com as reações nervosas que provocava. Além disso, ele moldava a comida da prisão em formas de partes do corpo ou membros amputados antes de comê-la durante as refeições em grupo, usando ketchup como substituto para sangue. A morte de Jeffrey. Jeffrey Dahmer foi morto por um colega de cela, encerrando um dos casos mais angustiantes da história dos Estados Unidos. Pouco mais de 2 anos após sua condenação, na manhã de 28 de novembro de 1994, Dahmer e outros 2 presos entraram no bloco de banheiros para cumprir suas tarefas de limpeza. Dahmer e um dos outros presos nunca saíram de lá. O que havia acabado de acontecer? E quem foi o terceiro preso que saiu sem ser notado pelos guardas? Em 1990, Christopher J. Scarver estava aguardando julgamento em uma prisão de Wisconsin, acusado de matar Steven Lohman, um instrutor de emprego de 27 anos. Christopher Scarver soube do assassino em série Jeffrey Dahmer da mesma forma que o restante da América, por meio das notícias. No entanto, Scarver teve a oportunidade de ver mais de Dahmer do que a maioria das pessoas. Ambos eram assassinos condenados cumprindo sentenças de prisão perpétua. Embora Scarver também fosse um assassino condenado, ele não conseguia suportar as coisas que ouvira sobre os crimes de Dahmer.
Scarver contou ao New York Post que Dahmer provocava outros presos, moldando sua comida para parecer partes de corpos desmembrados e as deixava para que outras pessoas as encontrassem. Quando os dois foram deixados sozinhos na academia da prisão, Christopher Scarver espancou Jeffrey Dahmer até a morte com uma barra de metal. Ele também matou outro preso no mesmo momento, Jesse Anderson. De acordo com o que Scarver contou ao New York Post, Anderson e Dahmer o provocaram, o que o levou a matá-los. Scarver afirmou que os dois riam baixinho dele, algo que o enfureceu. Jeffrey Dahmer morreu enquanto era levado ao hospital, enquanto Jesse Anderson sucumbiu aos ferimentos 2 dias depois. Scarver devolveu a arma do crime na academia antes de voltar para sua cela. Um guarda percebeu que ele havia retornado mais cedo e perguntou o motivo. Scarver respondeu: "Deus me mandou fazer isso. Você vai ouvir sobre isso no noticiário das 6 horas. Jesse Anderson e Jeffrey Dahmer estão mortos." Embora não seja incomum que presos matem uns aos outros na prisão, deveria ter sido muito mais difícil matar Jeffrey Dahmer. Segundo Scarver, Dahmer era sempre acompanhado por um guarda quando estava fora de sua cela, justamente para evitar que algo assim acontecesse. Embora houvesse 3 guardas nas proximidades no dia da morte de Dahmer, nenhum deles estava realmente supervisionando o trabalho como deveriam. Supostamente, um guarda estava ouvindo música, outro estava em um escritório nos fundos e o terceiro estava escoltando 2 prisioneiros para a academia. Scarver acredita que Dahmer foi deixado sem proteção de propósito, afirmando que os guardas odiavam Dahmer tanto quanto qualquer outra pessoa. Legalmente, os guardas não foram considerados criminalmente responsáveis. No entanto, o estado de Wisconsin formou um comitê para investigar as práticas de supervisão durante as tarefas de trabalho após os assassinatos. A motivação. Rain or shine, sharing your dreams, your heart and your mind. Inicialmente, Scarver declarou-se inocente dos assassinatos na prisão, alegando insanidade. Quando perguntado por que matou Dahmer e Anderson, Scarver afirmou que era o escolhido e que tinha que fazer aquilo. Ele também alegou que os oficiais de correção sabiam que ele não gostava de Dahmer e intencionalmente os colocaram para trabalhar juntos, para que ele pudesse matá-lo. No entanto, não há provas que sustentem essas alegações. Depois dos assassinatos brutais, Christopher Scarver foi catapultado para os holofotes, recebendo tanto críticas quanto elogios do público. Enquanto algumas pessoas continuavam a vê-lo como um criminoso, muitas outras o aplaudiram por ter eliminado Jeffrey Dahmer, alguém que muitos acreditavam merecer morrer. Alguns relatos indicam que Scarver até recebeu notas de agradecimento de familiares de algumas das vítimas de Dahmer, mostrando que seu ato, embora criminoso, trouxe um senso de justiça para algumas pessoas.